Bom dia mais uma vez, irmãos. Bom dia. Amém. Nós estamos no segundo culto do ano. E nosso desafio, como fala aqui no nosso painel, é todos em missão. Nós temos um desafio para 2022. Deus colocou no coração da nossa liderança que nós iremos andar por esse caminho. A igreja vai tirar um pouco os olhos de si para olhar para fora, para os perdidos, para aqueles que precisam de uma palavra, para aqueles que precisam das boas novas do Evangelho. E para que isso aconteça, para que isso se torne realidade na minha vida e na sua vida, nós precisamos estar saudáveis fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Nós estamos vivendo um surto de gripe, né? Muitas pessoas nos hospitais, os hospitais cheios de pessoas, enfim, enfermidades, está acontecendo quase que diariamente uma nova enfermidade, e essa é a realidade dos nossos dias. Mas existe uma enfermidade que está além da nossa carne, que é o pecado, aquilo que nos afasta de Deus. E para que a gente possa realmente cumprir essa missão cabalmente, em 2022, nós precisamos estar saudáveis espiritualmente. Amém, irmãos? Porque Deus, Ele não está preocupado com aquilo que nós fazemos só, Ele está preocupado com aquilo que nós somos, com aquilo que está no nosso coração. Nós podemos fazer a maior obra para Deus, mas se nós não estivermos com o coração contrito com Deus, se nós não estivermos vivendo uma vida de santidade, nós não iremos agradar a Deus. Eu queria falar um pouco essa manhã sobre isso, sobre pecado. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12, nós vamos ler do verso 15 ao 25. 2 Samuel 12, dos versos 15 ao 25. Onde a palavra de Deus diz assim: E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi e, vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo que a criança era morta, porque diziam: Eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: É morta a criança? Eles responderam: Morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: Que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém, depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão. Respondeu ele: Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-lo voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Verso 25.
Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Jedidias, por amor do Senhor. Amém, irmãos? Acho que muitos de vocês já conhecem essa história. Muitos de vocês já ouviram esse texto. E a primeira pergunta que eu queria fazer para você essa manhã é: quem é Deus para você? Qual a visão que você tem de Deus? Essa semana circulou um vídeo nas redes sociais, onde 2 homens, eles se tornaram pastores de uma igreja. Eles são homossexuais. Eles se casaram e eles pastoreiam uma igreja. E esse vídeo mostra eles envolvidos com as pessoas da igreja e, no final do vídeo, tomam o depoimento de um deles, que está ao lado do outro. E ele fala assim: olha, Deus é amor. Deus é amor e o amor é isso mesmo. Para nós, Deus é amor. E vai as favas, iniquidade e pecado, porque o amor de Deus está acima de tudo. Para nós, Deus é amor. E a chave está bem aí. A visão que eles têm de Deus é um Deus permissivo, é um Deus que não se importa, é um Deus que... O cara quis casar com um homem, que case. Para mim está certo. E aí ele vai construindo essa ideia e provavelmente ele vai pregando para as suas ovelhas essa ideia de quem é Deus. Então, cada um de nós tem um Deus, cada um de nós tem uma percepção acerca de Deus. Algumas pessoas veem Deus como um carrasco, outros como um pai permissível. Deus é o principal personagem da Bíblia. Deus é o centro da Bíblia. Deus é o principal personagem. O homem se torna um coadjuvante. Deus é santo, o homem, mesmo redimido, continua a lutar com suas mazelas. Deus é misericordioso, o homem é pecador. Então, o pecado continua e sempre vai ser o principal problema do homem. Precisamos entender o caráter destrutivo do pecado nas nossas vidas. Precisamos compreender que há consequências advindas do pecado. No conceito mais simples de pecado original, pecado é errar o alvo. Então a Bíblia nos ensina que o pecado na vida do crente precisa ser algo momentâneo, algo que aconteceu. Você errou, falhou, pecou, pediu perdão e continuou a tua caminhada. Mas existe algo mais profundo ou mais grave do que o pecado, é o que a Bíblia chama de iniquidade. Iniquidade é quando a pessoa vive na prática do pecado. Ele sabe que é pecado, ele sabe que tem consequência, ele tem uma certa percepção daquilo que é Deus, mas ele continua vivendo aquela vida no pecado. Isso se chama iniquidade. Em 1 João 3,9, nós somos advertidos assim, a palavra de Deus diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a semente divina, é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, a grande questão não é o pecado. Um pecado, uma palavra que você lança, uma atitude que você pode se retratar ali, caminhar. Mas o problema maior é a iniquidade, é quando isso se transforma numa prática. Outra coisa que nós precisamos entender sobre o pecado é que o pecado não tem a ver só comigo. Muitas vezes as consequências do pecado atingem outras pessoas. E o texto que nós vimos acima é exatamente isso. Davi foi o maior e mais influente rei que houve em Israel. E aqui, nesse momento, ele vive um momento mais difícil na sua vida. É o episódio onde mostra uma mancha no currículo de Davi, na biografia de Davi. E isso trouxe sérias consequências para
a família dele. Não só para ele, mas para a família dele também. O pecado, geralmente, a gente precisa entender que ele se desenvolve dentro da pessoa com início, meio e fim. O pecado, eu não falo desse pecado que você faz aqui rapidinho e confessa e pede perdão, se retrata e vai. Mas eu digo, o pecado já vai voltado para a iniquidade, ele é um processo que tem início, meio e fim. E assim, vamos ver a materialização do pecado de Davi, e isso servirá de advertência para todos nós. Você que continua com a sua Bíblia aberta, volte um pouquinho para o capítulo 11, porque a gente vai ver como isso aconteceu. Nós lemos o texto do fruto do pecado que morre, que é uma criança, pecado de adultério. E aqui nós vamos ver como isso se inicia na vida de Davi. Porque o pecado ele não chega da noite para o dia, ele não acontece de uma hora para outra. Existe um processo. O capítulo 11, verso 1 e 2 diz assim: decorrido um ano no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Primeira coisa que a gente vê quando essa situação começa a se desenvolver na vida de Davi, é que, pela imagem que a gente tem de Davi, Davi foi um guerreiro. Davi, quando criança, ele foi ungido já como rei de Israel, e quando ele foi ungido, ele estava tomando conta das ovelhas do seu pai, ele era um homem ocupado. Ele começa a sua ascensão na presença de Saul, onde ele se transforma num grande guerreiro de Saul. Quando ele é perseguido por Saul, ele vai para a caverna de Adulão, ali ele foge a 300 guerreiros, e Davi sempre foi um homem de ação. Davi derrotou Golias, ele tem um currículo de muitas vitórias, de muitos desafios, ele é um homem de guerra, mas parece que aqui ele dá uma relaxada e ele manda o seu exército para a guerra e ele fica no palácio. E naqueles dias era importante a presença do rei na guerra. E aquele Davi que outrora era um guerreiro temido, agora ele não acompanha o seu exército. Então, eu compreendo assim que o pecado começa a se manifestar nas distrações. O pecado começa a se manifestar na vida do crente, na ociosidade. Já existe um ditado popular que diz que mente vazia é a oficina do diabo. Então, nós precisamos estar atentos em 2022 contra isso. A distração e a ociosidade. O que nós temos feito com o nosso tempo? Aonde os nossos olhos têm andado? Há mais ou menos uns 2 anos atrás, ou mais, eu não lembro a data. Um dia eu estava trabalhando, era 10 horas da manhã, eu estava no trânsito, e meu telefone tocou, e pelo código de área era do Rio de Janeiro. E eu não tenho nenhum parente no Rio de Janeiro. E quando eu atendi, aí o cara estava dizendo assim: rapaz, seu irmão está comigo aqui, eu vou matar ele e tal. E um cara lá atrás gritava: socorro, meu irmão, me socorre e tal. Eu não tenho irmão em Rio, pô. Digo, cara, não tem tempo para isso, eu desliguei. Mas provavelmente era alguém de dentro de um presídio que estava ligando e tentando me extorquir dinheiro. Então, esse lugar é um lugar onde muitas pessoas estão ali depositadas ociosamente. Então, eles têm tempo de sobra para maquinar o mal e extorquir dinheiro de pessoas. Muitos já foram vítimas, eu acredito que até tem gente aqui que já foi vítima disso. Mas é um truque velho, mas que muitas vezes cai. Mas o que é? O fruto da ociosidade. Então, nós precisamos, em 2022, ter cuidado com as distrações, porque as distrações, elas produzem oportunidades. E aqui você continua lendo no versículo 2. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito
e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu. Então, enviou Davi mensageiros que a trouxeram. Ela veio, e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Veja, quando ele não controla o seu olhar, ele dá um passo à frente. Quando ele não desvia o seu olhar daquilo que ele viu, ele dá um passo à frente. Qual é o passo à frente? Saber quem é. E aí alguém diz, olha, essa mulher é casada. E ela é casada com um soldado do teu exército. E ele dá o terceiro passo. Manda trazer ela para cá, traz ela para cá. E aí a Bíblia diz que ele coabita com ela, ele tem relações com ela, ela se limpa e volta para sua casa. Mas algum tempo depois ela manda o recado, olha, aquela aventura custou um filho, existe um filho aqui no meu ventre. Então o pecado é como um carrossel a girar. Quando ele já está em movimento, fica mais difícil parar. Então ele olhou, demonstrou o interesse, foi atrás e conseguiu. Tiago, capítulo 1, 13 e 15, diz assim, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai, o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Aqui ele está falando, Tiago está falando sobre os passos que Davi está dando. Ele olhou algo, ele cobiçou algo e ele trouxe para si. E isso gerou um pecado. Algumas pessoas dizem, mas Batseba não foi cuidadosa, por que ela não tomou banho no banheiro? Mas, irmãos, o foco da mensagem não está em Batseba. O foco da mensagem está em Davi. Davi é um homem de Deus, Davi é um rei. O problema não está nela, o problema está no coração de Davi, que naquele momento estava vulnerável. Por quê? Porque ele estava vivendo provavelmente um momento de distração na sua vida. Tome cuidado, meu irmão e minha irmã, com a frieza espiritual dos nossos dias. Tome cuidado com aquela coisa de você não ter vontade de ir para a célula, você não ter vontade de ir para a igreja, você se acostumar a ouvir, a assistir a mensagem apenas de casa, pelo YouTube. Porque a tendência é da gente ir se acostumando com as coisas. A tendência é a gente querer a sombra e a água fresca. Isso é natural do homem. Isso é algo que nós precisamos lutar contra. Se Davi estivesse na guerra, ele não estaria naquele local. Se ele estivesse acompanhando o seu exército, ele não estaria naquele local. Veja, quando nós não estamos envolvidos com a obra de Deus, quando nós não estamos produzindo para Deus, nós também estamos vulneráveis. Ser crente de cadeira de igreja nos nossos dias não funciona, irmãos. É ruim para nós. Faz mais de 1 ano que nós não ministramos, eu e minha esposa, casados para sempre. Este ano nós queremos agora, no próximo mês, abrir uma turma de casados para sempre, porque eu entendo que há necessidade no meu casamento. E quando eu estou envolvido com as lições do Casados para Sempre, eu estou relembrando os princípios e os valores de Deus para o casamento, e meu casamento se torna forte. Se você não tiver o encargo de ler a Bíblia para você evangelizar, você nunca vai aprender a evangelizar.
Como é difícil, às vezes, a gente despertar para isso. Que nós não fomos chamados somente para ser crentes domingueiros, mas nós somos chamados para uma grande obra. Sabe, eu preguei algumas semanas atrás sobre Atos capítulo 16, e Deus falou muito forte no meu coração sobre isso. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E eu fui lá na casa da minha mãe, eu falei assim, olha, eu quero começar um trabalho de oração aqui. A minha mãe falou, beleza, estou dentro. A minha irmã falou, beleza, estou dentro. Já comecei, toda segunda-feira, às 7 horas da noite, eu estou na casa da minha mãe, falando do amor de Jesus. A gente vai com a desculpa de orar, mas a gente leva uma palavra evangelística, né, para falar do amor de Jesus. Então, a gente precisa sair da zona de conforto, a gente precisa evitar essa distração, essa ociosidade na nossa vida espiritual. Irmão, saia do seu lugar e você vai ver as coisas acontecer. E aí o pecado vai tomando forma na vida de Davi, vai deixando um rastro de destruição. Aquilo que começou com um olhar, ele já gerou um fruto. O pecado é como uma semente que ela germina, ela cria aquela primeira flor, cria um caule, depois ela floresce e depois ela gera o fruto. Assim ele acontece, muitas vezes na vida do crente. Então aquilo que era um olhar, agora já tem uma semente, que é um filho. E aí Davi tem uma ideia. Agora, a evolução desse pecado vai se transformar num assassinato. 2 Samuel 11, do 6 ao 25. Eu vou só ler para você, para a gente não perder muito tempo, mas mais ou menos o que aconteceu. A mulher está grávida e o marido dela está na guerra. O que Davi faz? Davi manda chamar o marido dela. Urias chega Ele quer dar a desculpa de que querer saber a notícia da guerra, mas na verdade ele quer para Urias ir para a casa dele, coabitar com a mulher dele, e para que aquele pecado dele fosse encoberto. Mas Urias, naquele momento, ele tem algo que Davi não tem, que é caráter, lealdade. E a Bíblia diz que Urias, quando Davi dispensa ele para ir para casa, ele diz assim, olha, não, eu não vou para casa não. Como é que eu vou botar minha cabeça no travesseiro sabendo que meus irmãos estão lá na guerra? E a Bíblia diz que ele fica lá no palácio. No outro dia, Davi sabe que ele está no palácio. Davi tem outra estratégia. Ele chama Urias e enche Urias de cana. Embriaga Urias e diz assim, Urias, vá para casa dormir com tua mulher, homem. Davi mesmo bêbado. Aliás, Urias mesmo bêbado, ele tinha um caráter melhor do que Davi naquele momento. E a Bíblia diz que mais uma vez Urias dorme no palácio e não vai para casa. Quando ele vê que não tem jeito dele mandar esse homem para casa, ele faz uma carta, dizendo para Joabe, o seu chefe do exército, colocar Urias no lugar de frente da batalha, o intuito dele morrer. E o próprio Urias, inocentemente, leva sua sentença nas mãos e entrega para o chefe do exército de Davi. E assim ele faz. Coloca Urias lá na frente de batalha, no lugar de maior perigo. E Urias morre. Quando Urias morre, ele manda dizer para Davi que Urias morreu. Pronto. Tudo perfeito. 2 Samuel 11, 26, 27. 2 Samuel 11, 26, 27. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que o seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e trouxe para o palácio. Tomou-se ela por sua mulher, que lhe deu à luz a um filho. Tudo perfeito. Pecado legalizado. Tudo planejado, sem provas. Sabe, irmãos, e quantas vezes a nossa vida não é assim? Quantas vezes a gente, diante do nosso pecado, a gente, ao invés de se arrepender e abandonar, a gente faz uma maquiagem. Quantos segredos não há na sua vida que são impublicáveis?
Quantas coisas encobertas não há na sua vida, que só de você lembrar dá vergonha, mas que você não tem, muitas vezes, coragem sequer de falar para Deus. Porque a gente precisa maquiar, a gente precisa parecer bom. Mas a Bíblia diz que o pecado de Davi desagradou a Deus. Na parte B do versículo 27, diz assim: porém, isso que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Embora ele tenha usado toda a estratégia humana para esconder diante das pessoas, nada fica oculto aos olhos do nosso Deus. Isso é perda de tempo, irmão. Eu e você precisamos entender que o nosso pecado, primeiramente, é contra Deus. Você pode machucar, você pode ferir, você pode matar os seus inimigos, mas o seu pecado, ele está diretamente uma afronta a Deus. É a Deus. Então, isso não ficou despercebido diante de Deus, dos olhos de Deus. E agora, Davi tem um problema. Agora, Davi tem um problema, porque Deus, ele começa o processo de tratar o pecado. Como lidar com o pecado? Talvez aquilo que eu esteja falando essa manhã, esteja falando no seu coração, acerca de algo que você precisa resolver com Deus. Talvez que você que está nos assistindo tenha esse mesmo sentimento agora, que há algo na sua vida encoberto que precisa que a luz precisa penetrar, está penetrando agora através do Espírito Santo. Mas a grande questão nossa essa manhã é como lidar com o pecado. E nós precisamos entender que a questão do pecado, lidar com o pecado, a restauração se inicia o processo através de Deus. Deus vai sempre estar trazendo luz aos nossos pecados, para que nós possamos nos arrepender, confessar e abandonar. Na nossa vida, na nossa existência, Deus vai estar sempre, através do Espírito Santo, lançando luz nas nossas trevas. Para quê? Para que a gente possa nos arrepender, confessar e abandonar. E assim ele faz com Davi. A Bíblia diz que Deus envia um homem chamado Natã, profeta. E Deus sempre envia alguém. Deus envia Natã, Deus enviou os profetas, Deus enviou o seu filho, exatamente para convencer o homem do seu estado de miséria. E Deus usa estratégias para se aproximar do pecador. Deus é o principal interessado na sua restauração. Por quê? Porque Ele quer usar a sua vida em 2022 para fazer a obra que Ele tem na sua vida. Entenda que as coisas começam em Deus, na nossa vida. Deus tem mais interesse na sua vida do que você imagina. Talvez você se sinta um desprezado, você é desprezado pela sua família, pela sociedade, pelas pessoas, mas Deus, Ele tem algo especial na sua vida. E passa pelo seu tratamento, passa pela correção da sua visão. A visão que você tem de Deus, a visão que você tem de você mesmo e a visão que você tem do mundo. Deus sempre envia alguém, e Ele envia Natã. E isso está escrito no capítulo 12, do verso 1 em diante. Onde eu vou falar para você, para a gente não perder muito tempo. Natã é um homem de Deus, um profeta, e ele vem até Davi. A gente precisa entender o contexto e a dificuldade que existia em Natã naquele momento. Para iniciar, a pessoa não chegava diante do rei e dizia qualquer coisa. Não, existia reverência. Hoje você pode chamar autoridade, presidente, governador, quem você pode chamar do que quiser. Não acontece nada. Mas naquele tempo existia reverência. Então a pessoa não chegava, o acesso ao rei não era simples, não era algo simples.
não era algo simples. Então, Natã vai até Davi. E Deus dá uma estratégia a Natã para ele usar contra Davi. E ele chega com esse enigma. Ele diz, olha, existia um homem rico numa cidade que tinha muitas ovelhas, muitas ovelhas, bois, era muito rico. E existia um que só tinha uma cordeirinha. Esse homem rico, ele recebeu a visita de uma pessoa. E o que ele fez? Ele pegou essa cordeirinha desse homem que tinha só uma e matou para servir aquela visita. O que esse homem merece? De quem que Natã está falando? Evidente que Natã está falando do pecado de Davi. Davi tinha quantas mulheres ele quisesse. Ele era rei. Ele era rei. Ele tinha, inclusive, ele já tinha mulheres e concubinas. Mas ele tomou a mulher de Urias, que só tinha uma. Só tinha uma. E aí, vamos ler o versículo 12, 5 e 6. Depois que esse enigma é colocado diante de Davi, aí Natã pergunta assim, o que você acha que esse homem merece? Aí Davi disse, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes mais, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Veja como isso é interessante, irmãos. Davi, ele enxergou a injustiça no personagem criado por Natã, mas não enxergava a sua própria injustiça. Ele vê a injustiça no homem que sacrificou a única cordeirinha do outro, mas ele não vê a injustiça que estava nele quando ele tomou a esposa de outro homem. Ele não se enxerga nessa história, ele vê apenas a injustiça do outro. Eu pergunto para você, não é muito parecido conosco? Não é sempre mais fácil enxergar os erros dos outros? Vamos fazer um teste. Você já não pensou essa manhã? Se fulano de tal estivesse aqui para ouvir essa mensagem? Sim ou não? Mas eu quero dizer para você que Deus está falando comigo e está falando com você essa manhã. Porque o evangelho consiste nisso, em olharmos para dentro de nós. Deus está interessado em que somos. Essa palavra é para mim e para você, porque a maioria de nós só mostra o nosso lado bom. A maioria de nós só mostra como somos bonzinhos. Quem coloca aqui pecado em Facebook? Levanta a mão. Quem coloca pecado em Twitter? Quem coloca pecado em Instagram? Ninguém, né? A gente só coloca as viagens que a gente faz, as fotos produzidas, né? Por quê? Porque isso é uma tendência natural, mostrar apenas o que é bom. Então, Davi, ele vê a injustiça nos outros, mas não vê nele. E aí cabe a Natã ele explicar o que realmente ele quer dizer. Então disse Natã a Davi, verso 7, este homem, tu és o homem, assim diz o Senhor, o teu Deus. Aqui é o momento em que há um confronto. E Natã está dizendo, olha, esse homem é você. E se você continuar lendo o texto, ele começa a expor a ingratidão de Davi. Ele começa a dizer, Deus está dizendo para ti que Ele te deu tudo. Para que tu foi pegar aquilo que não é teu? Você tem tudo, você não precisava pegar o que não era seu. Porque quando você fez isso, você desprezou a Deus. Você desprezou a Deus.
Quando nós pecamos de forma consciente, nós estamos, na verdade, desprezando a Deus. Quando nós pecamos de forma consciente, nós estamos invalidando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Deus expõe a ingratidão de Davi. Deus deu tudo a ele. Davi desprezou a Deus. E agora Deus estabelece o preço, as consequências pelo pecado de Davi. Versículo 11 e versículo 12. Isso é muito forte, gente. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres e tua própria vista, a tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas, em plena luz do sol. Porque tudo o que fizeste em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. É uma palavra fortíssima. Olha, o mal que você cometeu vai vir sobre a sua casa. É a consequência do pecado. É isso que nós precisamos entender, que o pecado Deus perdoa quando nós nos humilhamos diante dele, pedimos perdão, ele perdoa, como o próprio texto diz que ele perdoou Davi, mas ele não elimina as consequências que o pecado causou. E as consequências do pecado de Davi vêm sobre a sua própria casa. Se você continuar lendo o texto de 2 Samuel, no capítulo 13, você vai ver que há um incesto dentro da casa de Davi. Os irmãos Amnon e Tamar, o Amnon comete o estupro da sua irmã Tamar. Dentro da própria casa de Davi, um pecado sexual. Em seguida, Absalão mata o seu irmão. Um assassinato dentro da casa de Davi. No capítulo 16, a Bíblia diz que Absalão coabita com as concubinas de Davi. Aquilo que Deus falou através do Natã, que o que ele fez em escondido, ele ia expor, assim o filho dele expõe. Quando se relaciona com as mulheres do seu próprio pai. O próprio Davi, no final da vida, ele comete a idolatria. Ele é um homem promíscuo no final da sua vida. Tudo isso é o reflexo do pecado de Davi, que veio sobre a sua casa. Irmãos, isso é bastante sério e grave para mim e para você. Porque aquilo que nós estamos fazendo em oculto, pode vir sobre a nossa cabeça, pode vir sobre a nossa casa. Principalmente nós, que somos homens, que temos famílias, homens e mulheres. Nós precisamos vigiar isso. Então, depois de que o pecado de Davi é exposto, Davi cai em si e diz: pequei contra o Senhor. Em seguida, Deus revela a misericórdia, a sua misericórdia a Davi. Ele é perdoado, mas o juízo de Deus vem inicialmente sobre a criança. O arrependimento é uma porta para a cura. O arrependimento é uma porta que se abre para o agir do Senhor. Davi, ele foi perdoado. A grande revelação aqui é a misericórdia de Deus vendo sobre Davi. Mas Deus disse assim: olha, o fruto desse pecado, a criança que nasceu desse pecado, ela vai morrer. Esse é o preço inicial. Veio mais coisas, mas de imediato, a morte da criança. E esse é o texto que nós iniciamos a nossa pregação. O texto que nós lemos no início diz que Davi, ele orou, Davi, ele jejuou, Davi se humilhou para mudar a vontade de Deus. A criança foi ferida de morte. E Davi, o que eu posso fazer para remediar aquilo que eu fiz?
E ele começa a lutar contra Deus, espiritualmente. Ele começa a jejuar, a orar, a se humilhar para que a criança viva. Mas, curiosamente, nada acontece. Não é interessante isso? Quando oramos, geralmente nós esperamos uma resposta de Deus. Mas nós precisamos entender que o silêncio de Deus, às vezes, é uma resposta. Davi orava, jejuava e se humilhava, esperando que Deus voltasse atrás. Mas isso não moveu o coração de Deus. A criança realmente morreu. Então, isso nos traz um entendimento, uma aplicação para os nossos dias, porque nós geralmente estamos envolvidos em oração, mas nós estamos preparados para a resposta de Deus? Nessa pandemia, nós oramos por muitas pessoas que estavam enfermas. Algumas foram curadas, outras morreram. Como é que a gente lida com isso? Nós precisamos entender que o silêncio de Deus, às vezes, é uma resposta. E isso é um confronto dentro de nós, dentro dos cristãos. Por quê? Porque muitas pessoas já abandonaram a fé por causa de um não de Deus. Muitas pessoas já abandonaram a igreja por causa de um não de Deus. Muitas pessoas já abandonaram o próprio Deus por causa de um não. Por não suportar a mão de Deus, por não suportar o tratamento de Deus, por não se submeterem à vontade de Deus. Porque a vontade de Deus nem sempre é a minha vontade. A gente ora para curar, a gente ora para salvar, mas se não fizer, isso não muda nada. Nós precisamos entender o não de Deus. Precisamos entender o silêncio de Deus. Precisamos entender que Deus nem sempre está disposto a fazer aquilo que nós queremos que Ele faça. E quase sempre Ele não faz aquilo que nós queremos que Ele faça. Porque Deus é soberano sobre todas as coisas. E muitos não entendem isso. Muitos não entendem o tratar de Deus. Muitos não se submetem ao tratar de Deus. Muitos que estão na igreja, quando a coisa aperta, eles abandonam a igreja. Muitos abandonam a célula. Muitos abandonam a fé por não entender o propósito de Deus na situação. Mas, pastor, como é que isso acontece? Por que eu faço as coisas tão certinha e às vezes eu oro e nada acontece? Por que pessoas que nem oram, parece que as coisas chegam tudo ao grosso, e eu aqui na minha vida minguada? Entenda uma coisa, meu irmão, o tratamento de Deus é para filhos, é para filhos. Talvez essa pessoa que você se inspire, que recebe todo o tempo, ela não está se submetendo ao governo de Deus, porque ela não é filho. Hebreus capítulo 12, versos 5 e 6, a palavra de Deus nos diz assim: filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Se você está vivendo uma vida de dificuldades, não significa que você não é filho de Deus. Se você está vivendo uma tragédia na sua vida, não necessariamente quer dizer que Deus se esqueceu de você. Coloque sua vida no altar, que Deus quer tratar algo com você, algo na sua vida. Nem sempre aquilo que é ruim para nós é ruim para Deus. Deus tem propósito em tudo aquilo que Ele faz. Ele tem propósito no nascimento, Ele tem propósito na morte. Ele tem propósito em tudo, e nós precisamos confiar nele. Quando as coisas não saírem como eu e você esperamos, nós precisamos confiar nele.
Todo ano, na empresa que eu trabalho, eles têm um sorteio que eles fazem de alguma coisa para os representantes. E este ano era um carro, um Pulse, aquele carro da Fiat. Era sortear para as pessoas. E a gente, na empresa, a gente falou assim, nós somos 10, disseram, olha, se alguém ganhar daqui, o que ganhou fica com a metade e a outra metade é dividida para os outros. Beleza. E aí era ontem que era o sorteio, né? E eu não gosto de me envolver assim, porque era um negócio de bingo, eu não gosto de ver daquela emoção, eu desligo o celular e saio de perto, né? E aí quando todo mundo antes do sorteio dizendo assim, bora olhar para que seja feita a vontade de Deus, que seja feita a vontade de Deus, beleza, beleza. Aí foi uma pessoa de Goiânia que ganhou, aí quando terminou, ganhou o cara, aí foi lá aquela relação. Não, é injusto, é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Digo, cara, a gente não orou para fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus foi que o homem lá ganhasse. Fazer o quê? Precisa murmurar, foi feita a vontade de Deus, acabou. E às vezes a gente é assim, quando a coisa não sai como a gente quer, a gente diz que Deus não está envolvido no negócio. Ele está, meu irmão. Ele está. E se sua vida estiver no altar de Deus, você vai ter essa percepção. Amém? Porque você vai entrar em conformidade com a vontade de Deus. Você está dizendo, meu Senhor tem o controle de tudo. Amém? Porque os verdadeiros filhos, eles aceitam a correção e a vontade do Pai. Davi orou, jejuou, se humilhou, mas quando a criança morreu, ele não entrou em crise. A crise é um dos principais motivos para o crente se desviar. Crente se desvia por causa de pessoas, crente se desvia por causa de pastores, crente se desvia por causa de N coisas. Mas a gente vê que quando essa criança morreu, Davi não murmurou, ele não questionou, ele aceitou a vontade de Deus. E o texto diz que ele se lava, ele entra no templo e ele adora. Por que Davi é diferente? Porque ele aceita a disciplina de Deus. Ele é filho, ele entende a soberania de Deus. Ele não é um filho rebelde, bastardo. Ele entende que Deus é misericordioso, porque perdoou ele. Ele entende que Deus é soberano. E isso é um ensino precioso para mim e para você. Deus é soberano sobre tudo que faz. Não importa o drama que você está vivendo. Não importa. Você pode estar vivendo algo que é o fruto do seu pecado. E você precisa se arrepender e confessar para que você seja perdoado, assim como Davi fez. Mas você precisa ter o entendimento das consequências que vão vir pelo pecado. E Deus não terceiriza isso. Ele vai direto ao ponto. Ele sabe o que eu e você estamos fazendo. Amém? Aplicações para as nossas vidas. Todos nós estamos sujeitos a pecar. Todos nós estamos sujeitos. Não existe o supercrente. Quando nós entendemos que estamos fortes demais, nós temos a tendência de descansar, nos distrair e nos tornarmos ociosos. E aí que o pecado começa a se manifestar na nossa vida. Então, todos nós estamos sujeitos a pecar. Esse é o entendimento. Outro entendimento é que nós precisamos ser vigilantes. Irmão, em 2022, seja vigilante com aquilo que você vê, com aquilo que você faz. Vigie a sua vida espiritual. Trate a sua vida espiritual como se fosse um jardim. Regue ela com a palavra de Deus. Nós vivemos uns tempos de grande frieza espiritual.
E nós precisamos discernir esse tempo, nós precisamos ser vigilantes, constantes na oração, na leitura da palavra, no envolvimento com a obra de Deus. Precisamos entender também que há consequências pelo pecado. E nós, eu e você, não precisamos que Deus mande um Natã na nossa casa. Não precisamos disso. Nós temos hoje o Espírito de Deus que nos convence e nos mostra as áreas da nossa vida que precisam de correção. E talvez, para encerrar, você me pergunte, mas o que aquela criança tinha a ver com o pecado de Davi? Deus é injusto por matar uma criança? Eu creio, como Davi crê, que aquela criança foi salva. Deus o recolheu. Mas Deus queria tratar, era com Davi, não era com a criança. Talvez você ache uma injustiça, o inocente morrer pelo pecador. Mas esse é o centro do Evangelho, é o centro da nossa vida cristã. É um inocente morrer por um pecador. Algum tempo depois, na família de Davi, nasceu um homem chamado Jesus. A Bíblia diz que ele veio ao mundo como uma criança. Ele não foi concebido no pecado como filho de Davi. Ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus no ventre de Maria. Mas ele não foi só criança, ele teve a vida normal. Ele cresceu, ele se tornou um profeta. E a Bíblia diz que ele, assim como aquela criança inocente, não pecou, mas ele aceitou morrer pelo meu pecado, pelo seu pecado. Foi mais um inocente que morreu, que deu a sua vida por amor a nós. Agora, esse ato de Jesus foi algo consciente. Não foi forçado. Foi um ato de amor. Um ato de um amor. Então, a morte do inocente pelo pecador não deve nos escandalizar. Porque essa é a raiz da nossa fé. Essa é a raiz da nossa fé. Essa história nos mostra a misericórdia de Deus e a forma como Ele trata o pecador, que somos eu e você. Precisamos entender, irmãos, que nós não somos nada sem Deus. As poucas coisas boas que há em mim e você foi dada por Deus. O resto é tudo podre, é tudo sujeira. Então, sabe, não monte um trono na sua vida, na sua casa, na sua família. Mas tenha uma vida de humilhação e arrependimento diante de Deus. Porque só assim nós podemos realmente fazer aquilo que Deus tem para nós fazermos no primeiro momento, em 2022, que é o nosso desafio. Então, saia daqui entendendo que o nosso Deus, Ele é misericordioso. Ele é misericordioso. E Ele dá novas chances para nós. Assim como Ele deu para Davi. Davi é tido como um homem segundo o coração de Deus, mesmo com esse pecado terrível. Por quê? Porque ele entendeu o pecado, ele se arrependeu, ele confessou, e ele aceitou a vontade, a soberania de Deus sobre a sua vida. Amém? É tudo isso que nós precisamos. É a nossa lição de casa. Eu queria convidar você a ficar de pé, em nome de Jesus, para nós orarmos. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Talvez essa manhã você se enxergou aqui na condição de Davi. Chegou aqui pesado, com o coração pesado. E eu te apresentei um Deus misericordioso. Um Deus que nos dá sempre a segunda chance. Um Deus que nos entende como pecador. Um Deus que é misericordioso. Embora Ele não elimine a nossa culpa, mas Ele é um Deus que perdoa. E nós precisamos nos entregar a Ele
confiar nele, acreditar que mesmo que quando a gente não entende o que está acontecendo, Ele está no controle. Ele está no controle. Existe alguém essa manhã que deseja entregar o controle da sua vida para esse Deus? Se existe alguém, eu queria que você levantasse a mão bem alto, que eu quero orar por você. Existe alguém aqui que nunca entregou sua vida para esse Deus misericordioso que enviou o seu próprio Filho por amor a nós? Existe alguém? Levante a mão assim bem alto. Eu quero orar por você. Amém. Louvado seja o Senhor. Existe mais alguém? Amém. Feche seus olhos. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Essa manhã, Deus, nós nos deleitamos na tua misericórdia e na tua graça. Obrigado, Jesus, pela tua palavra que é tão forte, tão poderosa, que nos adverte com tanto amor. Senhor, mesmo no seu tratar, mesmo recebendo as consequências do pecado, nós entendemos que é o teu amor, é a tua mão que está estendida sobre nós. É o teu amor que nos move, Senhor. Quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, nós não vemos nada que possa te agradar, somente a tua misericórdia.